Graça e paz, igreja, amém? Obrigado pelas duas pessoas que me responderam. Vocês são muito educados. Agora eu vou dar oportunidade para quem não me respondeu, né? Graça e paz, gente, bom dia, amém? Pô, obrigado. Agora dá, agora vai rolar. Que bom que você está aqui nessa manhã. Como o pastor Tiago falou, a gente está aí a igreja não tira férias não, né, gente? Mas é um período de férias, é um período de descanso, muita gente viaja, isso é bom para renovar. O ano letivo aqui nos Estados Unidos começa em agosto, então é tempo de descansar, aguentar nossas crianças em casa. Eu sei que tem pai e mãe aí doido para essas férias acabarem. A Fernanda está aqui fazendo uma cara concordando comigo, eu acho. Mas é uma bênção, e daqui a pouquinho nossos filhos vão começar mais um ano letivo e a gente vai ter a oportunidade de orar por eles e enviá-los para a escola. O nosso pastor também aproveita esse período de julho para tirar férias, ele volta no final de julho, então no primeiro domingo de agosto ele já vai estar aqui. Domingo que vem já é o último domingo, e eu quero dizer para você, se você ainda não se atentou, a gente já vai entrar em agosto e vão faltar apenas 5 meses para acabar o ano de 2024. Isso às vezes nos assusta um pouco, porque o ano passa e a gente nem vê, percebe, e aí talvez aquela meta que você colocou lá no dia 1º de janeiro de 2024, você já esqueceu dela, você não sabe onde ela está. Ainda dá tempo de reaver essa promessa aí, gente. Dá tempo. Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje. Essa semana... Bom, antes de falar disso, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, agradecer à igreja, o carinho dos irmãos e das irmãs que têm nos abençoado e nos abençoaram durante essas 2 semanas, quando o Jonas chegou. O Jonas chegou bem, saudável, ele chegou prematuro, com 36 semanas, aparentemente prematuro, porque ele já nasceu grande, saudável. Os próprios médicos falaram que ele nem parecia prematuro, ele não foi para incubador, enfim. Ele nasceu, já ficou com a gente, 2 dias depois a gente já estava em casa. Então, a gente agradece o cuidado, o carinho dos irmãos, em forma de comida gostosa, em forma de cuidado com a nossa casa, em forma de cuidado com nossos filhos também, com Noah. Então, a gente agradece muito a vida de vocês. Havia um medo no meu coração, porque eu só tive filho na pandemia, né, gente? Então, assim, eu falo, cara, como é que é ter filho fora da pandemia? Eu não sei. Eu estava bem preocupado, mas está sendo ótimo e muito melhor, muito melhor do que como foi na pandemia, porque a gente está podendo receber esse cuidado, ter pessoas por perto, e isso é muito, muito abençoador para a nossa vida. Então, muito obrigado por cada carinho, por cada afeto demonstrado através de vocês. Semana passada, gente, a gente ouviu uma palavra, ela mexeu com muita gente. A palavra que o pastor Tiago trouxe semana passada, falando um pouco sobre as marcas na nossa vida, ela é algo que mexe com a nossa mente, mexe com o nosso coração. A gente fala sobre traumas do passado, a gente fala sobre abusos, a gente fala sobre relacionamentos, sobre traições, sobre perdas, sobre frustrações, e sobre palavras que um dia nos disseram, sobre palavras que às vezes os nossos pais nos disseram, pessoas que nos amam nos disseram, e isso traz marcas muitas vezes para o resto da nossa vida. Se a gente não curar, se a gente não tratar, a gente vai carregar isso. Isso pode fazer com que a gente tenha uma adolescência traumática, uma fase adulta traumática, e às vezes a gente morre com isso e não trata, e não cura. E a gente precisa cuidar. Como o pastor Tiago falou, existe um buraco, né? Um buraco no homem, que só pode ser preenchido por Deus. Há um caso recente, um caso que está na mídia, e eu quero pontuar isso. Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou pontuar esse caso, que é o caso de uma criança de 5 anos que foi abusada ano passado, pelo marido de uma famosa cantora que mora aqui em Orlando, e é um caso que está muito em voga aí na mídia. E a gente, como cristãos e como igreja, nós temos e devemos repudiar essa ação. Isso, além de ser pecado, é crime. Então, nós queremos dizer que nenhuma das nossas crianças, nenhum de nós, pode ou deveria passar por uma situação dessa.
Nenhum de nós deveria ser marcado, ter essa marca de um abuso, seja um abuso sexual, seja um abuso emocional, um abuso no casamento por palavras, por ações, nenhum tipo de abuso. Nenhum de nós deve passar por isso. Mas ainda que nós tenhamos passado por isso, há uma cura para mim, há uma cura para você. O Senhor, Ele pode curar as nossas feridas, o Senhor pode curar as nossas dores, e em muitos casos há tratamentos psicológicos que precisam ser realizados. Então, nós, como igreja, a gente também se preocupa e deve se preocupar com isso. O nosso ministério infantil hoje, para que você saiba, e aí a gente vai... Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente vai entrar na mensagem. E eu quero compartilhar um pouquinho hoje sobre o cuidado. A gente precisa ter cuidado. Cuidado com a nossa vida, cuidado com os nossos filhos, cuidado com as nossas crianças, cuidado com o nosso irmão que está do nosso lado, cuidado dos nossos relacionamentos dentro da nossa casa, cuidado dos nossos relacionamentos com os irmãos na igreja. E pensando nas nossas crianças, esse assunto mexe muito com a gente, porque a gente tem filho pequeno, e quem tem filho pequeno se sente... parece que mexe mais. E imagino que quem tem filha, menina, mais ainda. Então, cuide dos teus filhos. A igreja, acho que do ano passado para cá, você que é pai e mãe, recebeu uma regrinha do Ministério Infantil. E a gente não troca mais bebê, os nossos voluntários não trocam mais bebês no berçário. Os nossos voluntários não levam mais crianças no banheiro sozinhos. As crianças precisam ir sozinhas, porque na escola é assim. E a gente precisa ter cuidado sobre isso. Não é que aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada, graças a Deus. E nós precisamos nos prevenir, nos precaver, para que nada aconteça. Então, a gente cuida das nossas crianças, a gente cuida da nossa igreja, para que nenhuma dessas marcas possa causar um trauma e possa causar um futuro traumático nessas crianças. Há um tempo atrás, a igreja cuidava muito dos adolescentes, né? O foco era muito os adolescentes. Não, as crianças estão tranquilas. Os adolescentes que estão numa fase difícil e a gente precisa cuidar deles. Mas cada vez mais, a gente precisa cuidar desde cedo das nossas crianças, porque são elas vão construir a sua vida. E se elas tiverem uma construção sólida, uma base formada de cuidado, de amor, de relacionamento, essas crianças têm a tendência de serem adolescentes melhores, de serem adultos melhores. Então, eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre cuidado. E eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Ai, quase e caiu. 1 Timóteo 1. Eu, pastor Tiago e pastor Sandra, a gente participa de um grupo, de um projeto chamado Projeto Timóteo. Então, com uma duração de 3 anos, 2 vezes por ano a gente se encontra com outros pastores daqui dos Estados Unidos, do Canadá, e a gente passa uma semana em retiro. Gente, pensa num tempo bom, maravilhoso. Em maio a gente teve a gente fica de segunda a quinta-feira numa casa alugada, geralmente ali na área de Kissimmee, ali. E em outubro a gente vai ter de novo mais uma semana. É um tempo tão precioso, onde a gente é ministrado, a gente é cuidado, a gente ouve histórias de outros pastores, a gente compartilha, a gente abre o nosso coração, a gente fala daquilo que nos alegra, a gente compartilha as nossas dores, a gente compartilha os nossos desafios, a gente sai para jogar... O que a gente jogou mesmo? Como é que é o nome? Golfe, mini golfe. A gente foi no Disney Springs outra vez, ver show de música. É um tempo maravilhoso. E o projeto é o Projeto Timóteo. E aí, eu pensando nesse tempo que me abençoa tanto, que me edifica tanto, a gente sai tão edificado, a gente sai tão renovado desse tempo, desse projeto. Eu tenho pensado muito sobre essa questão do cuidado. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre a vida de Timóteo, né, que dá o nome ao projeto, Projeto Timóteo, ou seja, um pastor cuidando de pastores e líderes também. E Timóteo é um jovem, provavelmente ele devia ter os seus 20 anos,
e ele era um jovem pastor. Um jovem pastor que estava seguindo uma carreira, estava seguindo a mesma carreira que Paulo seguia, que era o quê? Anunciar o evangelho de Jesus. E Paulo acha graça na pessoa de Timóteo, nesse jovem pastor Timóteo. Ele cuida de Timóteo, ele ama Timóteo, ele chama de Timóteo de filho. Quando se refere às coisas de Deus, ele fala, meu filho, meu filho amado. Então, ele está falando de alguém que ele sente empatia, ele sente amor, ele sente realmente cuidado sobre a vida de Timóteo. E aí, em vários momentos do livro de Timóteo, ele fala, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Timóteo, tem cuidado da sua mente. Timóteo, tem cuidado do seu coração. Ele fala, Timóteo, tem cuidado do seu corpo. Né? Ele fala até sobre o cuidado do corpo. Eu não vou aqui entrar nesse detalhe, porque eu não quero pregar algo que eu ainda não vivo. Né? Então, mas Timóteo fala sobre isso. A gente precisa se atentar sobre isso. Para esse assunto, eu vou deixar para Evelyn, para Gláucia, para o Adriano, para quem mais? Quem são os marombeiros da igreja, gente, que malha pra caramba? Marlon? Marlon não está comigo, Marlon está no meu time. Então, esse assunto a gente vai deixar para essa galera aí que tá focada na malhação. Mas o cuidado integral, nós somos seres integrais. Então, quando a gente fala de integralidade, um ser completo, a gente está falando de cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa mente, cuidado com o nosso coração, cuidado com as nossas emoções e cuidado com a nossa espiritualidade também. Cuidado com a nossa espiritualidade também. E aí eu quero, rapidamente e objetivamente, falar sobre um trecho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que fala o seguinte. Cadê? É aqui. Você achou? Amém. 3 pessoas acharam. Então, eu vou dar mais um tempinho para você achar. 1 Timóteo 1,5 diz, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. E aí, eu tenho uma Bíblia, que eu gosto muito dessa versão aqui, o nome dela é a Bíblia Viva. E aí, a versão da Bíblia Viva diz o seguinte, o que me preocupa é que todos os cristãos daí sejam cheios de amor, que provém de um coração puro e que suas mentes sejam limpas e que sua fé seja forte. A gente já ouviu falar de uma frase que fala, quem ama, cuida. Né? Tem uma música que fala sobre quem ama, cuida. E a Bíblia vai dizer também, lá no final dos tempos, ela diz que o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. E quando a gente fala sobre... Eu comecei falando sobre abuso, sobre marcas, como o pastor Tiago falou semana passada, a gente está percebendo que tudo isso é falta de amor. É falta de amor. Amor sincero, amor genuíno. E o que não é falta... Se é falta de amor, e se a gente pode afirmar que Deus é amor, a gente está dizendo nessa equação que falta Deus. Está faltando Deus. Está faltando Deus na nossa vida, está faltando Deus no mundo, está faltando Deus nos relacionamentos, está faltando Deus em tanta coisa, está faltando Deus na escola, está faltando Deus na política, está faltando Deus em tudo que é lugar, porque o amor de muitos se esfriaria. Só que esse texto, Paulo, esse tutor que está cuidando de Timóteo, que está se preocupando com ele, admoestando ele, fala o seguinte, olha, a minha preocupação é que não falte esse amor, não falte um amor genuíno, mas um amor que procede de 3 coisas, e é sobre essas 3 coisas que eu quero falar nessa manhã, que é um coração puro, uma mente limpa e uma fé forte. Então, à luz desse texto, eu quero trabalhar essas 3 fontes que procedem de um amor genuíno. E a primeira é um coração puro. O que é um coração puro? Coração fala de emoções. Coração fala daquilo que eu sinto. A palavra de Deus, no livro de Provérbios 4, 23, um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, um deles, é sobre tudo o que se deve guardar
Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Começa aqui. Então, falar sobre um coração puro, fala sobre guardar a fonte da minha vida. Freud vai dizer que o pensamento é um ensaio da ação. Então, quando você reage a uma ação, quando você faz uma coisa, isso primeiro começou na tua mente, começou no teu coração. Você deixou cair para o teu coração e aí sim você realizou. Aí sim você realizou. Então, precisamos, eu e você, precisamos ter um coração puro. E o salmista vai orar sobre isso. Ele vai pedir ao Senhor, Deus, cria em mim um coração puro. Me dá, Senhor. Porque de mim mesmo, da minha natureza caída, não tem como. Eu não vou ter um coração puro se for por meus próprios valores e meus próprios juízos. Eu preciso do amor genuíno do Senhor. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Jesus na minha vida para que eu possa orar e pedir a Ele, Senhor, me dá um coração puro. Eu quero que o meu coração, que as fontes da minha vida estejam no Senhor. No Senhor. A gente falou sobre fontes também semana passada. Vocês estão vendo que eu estou pegando várias coisas da semana passada. A gente nem combinou, mas é quase uma série de mensagens, né, sobre cuidado. Então, assim, as nossas fontes precisam estar no Senhor. A fonte da minha vida, a fonte da minha alma, Senhor, cria em mim. Então, o que é um coração puro? É um coração livre de mágoa, é um coração livre de inveja, é um coração livre de malícia. É um coração que perdoa. É um coração que muitas vezes precisa dizer assim, cara, não vale a pena, deixa passar. É um coração que não permite que aquelas marcas do domingo passado, no corpo todo, ela tome o teu ser inteiro, ela tome o teu coração, ela tome a tua mente. Um coração puro é, Senhor, eu quero ser e eu preciso parecer contigo. Eu quero parecer contigo. E a gente vive um tempo, e a gente às vezes fala um pouquinho sobre isso, o cuidado com as emoções, quando a gente fala sobre as nossas crianças, quando a gente fala sobre os nossos adolescentes, e quando a gente fala também sobre pessoas já na fase adulta, o nível e os índices de depressões, suicídios, doenças da alma, cada vez cresce mais. Cada vez cresce mais. Por quê? Porque não há um cuidado sobre a nossa vida. Quando a gente participa fica uma semana lá no Projeto Timóteo, a gente é alimentado, a gente fica ali sentado na sala de uma casa, é um tempo tão simples, na sala de uma casa, recebendo de Deus. É muito bom, mas é tão leve também quando a gente vai outside para brincar. Você vê um monte de pastores, muitos deles, gente já com 30, 40 anos de ministério, a gente se sente ali pequenininho no meio de uma galera tão grande, né? PhD, gente formada, né? Escritora, enfim. Mas você percebe que muitos deles precisam daquele momento de diversão, aquele momento de interação, aquele momento de cuidado, da gente poder estar um com o outro rindo, né? Então, essa palavra ela não é animadora. E essa palavra não é também dura, mas é uma palavra de atenção. Eu queria que a gente saísse daqui nessa manhã pensando um pouco na nossa vida. Como a gente tem cuidado de nós. Quanto é importante o descanso, o quanto é importante, às vezes, a gente parar. O Tiago, às vezes, me pega e meio que briga comigo, estou na correria, vocês sabem que eu gosto um pouco de correr, de não correr, mas de uma vida corrida. E minha vida sempre foi meio assim, corrida. Aí ele para e fala, cara, por que você está fazendo isso? Eu falo, porque eu tenho que fazer, ué. Ele falou, cara, eu estou preocupado com você devia parar um pouquinho. E aí eu desconverso, falo, tá bom. Mas, na verdade, tem hora que a gente precisa parar mesmo. Existem momentos que a gente precisa pisar no freio
pisar no freio e parar. Mas tem horas que não precisa ser tão brusco, você precisa só tirar o pé do acelerador. Desacelera. Desacelera o teu ritmo. E eu me policio até para não falar tão rápido. Porque o ritmo está tão acelerado. A gente precisa acabar logo, a gente precisa fazer logo, a gente precisa resolver logo. E a gente não gasta mais tempo com o silêncio. O silêncio nos amedronta, o silêncio nos assusta. Se você tem medo de ficar com você mesmo, sozinho, por alguns minutos, cuidado. Se você não gosta tanto assim da tua presença, se isso te incomoda tanto, pode ser um sintoma de que alguma coisa precisa ser resolvida. Que a nossa mente, que o nosso coração, ele possa buscar a pureza. Fala, Senhor, dá um coração puro, para que esse amor ele seja genuíno, para que esse amor seja real. Mas ele não para aí, ele fala de um coração puro, mas ele fala de uma mente limpa. E a mente limpa fala de consciência. Consciência. Aquilo que a gente... O que é consciência, né? Aquilo que a gente sabe que é certo, que é errado, que a gente deve ou não fazer. Colossenses vai falar, pense nas coisas lá do alto. Os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos. O primeiro versículo que eu decorei, que eu aprendi a decorar, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se existe algum louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa mente é um turbilhão de coisas. Eu não sei como é que é com vocês, mas tem até um meme na internet, né? Eu deito, vou deitar na cama, e aí eu mando um comando para o meu cérebro, eu falo, vou deitar e vou descansar. E aí parece que ele fala, pegadinha, é agora que vão começar os pensamentos. Aí que você começa a pensar no trabalho, no problema, no e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito aquilo outro, e amanhã eu preciso acordar cedo, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar aluguel, eu preciso, e a mente começa, a minha mente, cara, é tão difícil, e eu acho que você passa por isso também, né? Mas a gente precisa ter uma consciência, uma mente limpa. E no versículo 19, olha só o que ele fala. Olha o que pode acarretar. Prenda-se firmemente a sua fé em Cristo e conserve sempre a consciência limpa. Sabe aquela coisa de deitar no travesseiro e eu vou dormir tranquilo, porque eu não estou devendo nada para ninguém. Nem dinheiro, nem amor a ninguém, nem algo que eu prometi e não cumpri. Consciência limpa. Durmo tranquilo. Fazendo aquilo que você sabe que está certo. Olha que beleza. Olha que coisa boa. Fazer o que você deve fazer. Nem mais, nem menos. É aquilo que você deve fazer. Porque alguns desobedeceram à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado. Não é de surpreender que logo tenham perdido a fé em Cristo depois de haverem resistido a Deus assim. Então, a nossa consciência se a gente se acostuma a não cuidar da nossa consciência, a não cuidar dos nossos pensamentos, porque você tem poder sobre os teus pensamentos. Quando a Bíblia fala, tudo que é bom, tudo que é amável, ou então pense nas coisas lá do alto, ele está dizendo, olha, pense você nas coisas do alto. Por quê? Porque é possível. É você que domina os seus pensamentos. Porque quando vem um pensamento ruim, você tem o poder de dominar esse pensamento, seja orando, seja contando uma música, seja repreendendo esse pensamento, ou tentando mudar esse pensamento, mas eu e você temos poder de mudar os nossos pensamentos e encher os nossos pensamentos daquilo que é do Senhor, que vem de Deus. Começa aqui, desce para cá. Começa no teu pensamento, desce para o teu coração. E é só assim você faz. Então, quando eu cuido do meu pensamento e eu deixo que esse pensamento caia, o pensamento bom caia para o meu coração, eu tenho ações
que abençoam ações, fruto de um coração que ama ao Senhor, que tem um amor genuíno pelo Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. E aí, quando o texto fala que muitos já erraram deliberadamente, ou seja, já nem cuido mais do meu pensamento. O pensamento é ruim e eu continuo pensando nele. A proposta é ruim e eu continuo caindo na proposta. Ou seja, o erro não dói mais. O pecado já não incomoda mais, porque já a consciência, a mente está cauterizada. Já não me incomoda, já não me causa dor, já não me causa estranheza. Não, está tudo normal. Porque todo mundo faz, está tudo bem. Eu não preciso que todos os homens do planeta sejam fiéis às suas esposas para que eu seja fiel à minha esposa. Você não precisa que todos os empresários do universo sejam leais com seus pagamentos para que você seja leal com seus pagamentos, com a sua empresa. Você não precisa que todos os pais do mundo sejam os melhores educadores para que você dê amor, cuidado e atenção ao seu filho. Isso é algo entre você, você e Deus, eu e Deus. Porque se eu for esperar todos os homens do planeta serem fiéis às suas esposas para eu ser fiel à minha, quando é que eu vou ser fiel à minha? Nunca. Nunca. E aí, como a nossa mãe dizia, e aí hoje a gente fala para os nossos filhos, você não é todo mundo, não é isso? Já falei isso para o meu filho, gente. Eu falei, não acredito que eu fiz isso, cara. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então, cuide do teu coração, cuide da tua consciência, dos teus pensamentos. E, por fim, ele vai falar de uma fé forte. Uma fé que não é fingida, uma fé verdadeira. E ele não está falando de uma fé para receber um milagre, não é uma fé para receber uma cura. Não. Ele está falando da fé em Cristo Jesus, a fé que nos salva, a fé que é pela graça que nós fomos salvos, né? É dessa fé que ele está falando, de um fundamento, de algo verdadeiro, de algo conciso, de algo que tem valor para nós. Porque quando ele fala que deliberadamente, por desobedecerem à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado, logo, não é de surpreender que tenham perdido o quê? A fé em Cristo, depois de terem resistido a Deus. Então, quando você perde a fé, quando você permite que um pensamento errado esteja sobre a sua cabeça, quando você permite que isso desça para o teu coração, você está resistindo a Deus. Cara, aí o negócio ficou sério. Até a parte do cuidado estava, ok, tudo bem, vou me cuidar e tal. Mas quando a gente permanece não cuidando desses pensamentos, permanece não cuidando do nosso coração, nós estamos resistindo a Deus e negando essa fé que precisa ou deveria ser fortalecida nele. Então, uma fé forte. Eu preciso estar firmado na pessoa e na obra de Cristo Jesus, entendendo o que ele fez por mim. Qual era o trabalho de Timóteo? Era continuar aquilo que Paulo um dia começou a fazer. E Paulo estava orientando a ele a isso. Olha, eu quero que você seja um mensageiro das boas novas, um mensageiro do evangelho, um mensageiro das boas notícias. E Timóteo estava seguindo esse caminho. Então, a minha fé, essa boa nova que um dia eu recebi, que um dia você recebeu, isso precisa estar firmado, muito bem fundamentado, para que pensamentos, quando vierem à nossa mente, para que quando as emoções estiverem um pouco abaladas por alguma situação que aconteça a nós precisamos ter essa fé, esse firme fundamento, entender, não, eu conheço o Senhor, eu preciso ter uma fé forte, eu preciso estar firmado, fortificado, fortalecido nele. Então eu repreendo pensamentos ruins, eu repreendo emoções que não vêm do Senhor. Amor genuíno, amor verdadeiro. A minha preocupação é que todos os cristãos daí, que todos nós aqui, sejamos
cheios de amor. Minha oração para mim e para você nessa manhã é que a gente seja cheio de amor, que a gente seja inundado de um amor. Mas de um amor que procede de um coração puro, de uma mente limpa, uma consciência tranquila e de uma fé forte. Quero convidar você a ficar em pé, que a gente já está terminando. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Porque a gente vai orar para que o bom pastor, ele nos pastoreie essa manhã. Para que o bom pastor nos conduza, nos instrua, nos corrija, nos realinhe na direção da vontade dele. Que essa semana a gente se cuide. Cuida de você. E eu e você sabemos o que a gente pode e precisa fazer. O marido e esposa, o que você, marido, pode fazer para cuidar da tua esposa? O que você, pai e mãe, pode fazer para cuidar do teu filho? Que tempo de atenção você pode dar para ele? Sobre essa ferida, essa marca que a gente falou semana passada e que eu comentei hoje também. É preciso fazer alguma coisa? É preciso conversar com alguém? É preciso pedir perdão para alguém? É preciso procurar uma terapia? Cuida disso. Cuida disso para que você tenha uma vida leve, feliz. Não seja apático a essas situações, não seja indiferente a essas situações. Cada um de nós tem uma história. Eu tenho marcas que eu preciso curar na minha vida. Eu tenho muitas marcas que eu já curei na minha vida. E eu tenho certeza que você também já teve marcas que você já curou e outras que precisam ser curadas. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas eu quero que você ore hoje, pedindo: Senhor, meu pastor, cuida de mim. Cuida de mim, me ajuda a eu cuidar de mim também. Seja no exercício físico que eu preciso começar a fazer. Porque eu, Renan, já estou com 37 anos. Meu filho tem 2 semanas. E daqui a um tempinho ele vai começar a correr. E se eu der mole, eu não vou conseguir correr atrás dele. Então eu preciso me cuidar. Eu preciso cuidar dos meus relacionamentos, porque quando eu sou debochado, isso pode ferir alguém que não entendeu. Ou quando eu fiz uma brincadeira, alguém pode ter se sentido magoado. Então eu preciso cuidar desses relacionamentos também. A forma como eu falo, a forma como eu lido. Se eu sou malicioso nas minhas palavras, se as minhas palavras têm sempre um toque de malícia, preciso cuidar disso. Porque isso não provém de um coração puro. Então, Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nessa manhã a termos um coração puro, uma mente limpa, uma consciência limpa e uma fé forte, uma fé firmada no Senhor. Que essa palavra, Senhor, muito, muito, muito mais do que as minhas palavras, muito mais, que seja o Teu Espírito Santo trabalhando em cada coração aqui. O Senhor trabalha de formas diferentes em cada um dos meus irmãos e irmãs. Então eu oro para que esse cuidado específico do Senhor seja sobre cada um aqui.
aquele que precisa cuidar de cada área, seja cuidar da sua empresa, seja cuidar da sua vida pessoal, seja cuidar da sua espiritualidade, de buscar ao Senhor, de orar mais, de ler mais a palavra. Deus, que cada um de nós, Senhor, possamos ser cuidados por Ti, para que possamos cuidar de nós e possamos cuidar daqueles que são da nossa responsabilidade também. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos acompanhe nessa semana, que seja uma semana de perceber o Teu cuidado, que seja uma semana de realmente, Senhor, cuidar e ser cuidado pelo Senhor. Que a gente viva uma vida leve, que a gente viva uma vida feliz, que a gente viva uma vida cheia do amor genuíno do Senhor, que a nossa fé esteja firmada no Senhor Jesus e que o Senhor Jesus nos capacite, nos oriente, nos realinhe aquilo que o Senhor tem para nós, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe você. Vamos orar, pastor Tiago, vamos orar. Petra bênção. E a gente termina cantando. Você tem uma semana abençoada, uma semana de cuidado do Senhor. Que você cuide aí do teu coração, cuide da tua mente, em nome de Jesus. Amém. Queria só, antes da gente encerrar, queria conhecer as pessoas que estão nos visitando. A gente tem um cuidado muito especial na nossa igreja por você, pela sua vida. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez aqui na nossa igreja? Primeira, segunda vez, está visitando a gente? Tem alguém? Não consigo ver direito. Só fala o seu nome. Como é o nome de vocês? A segunda vez? Como é o nome de vocês? Marlon e Carol. Sejam bem-vindos, Marlon. Sejam bem-vinda, Carol. Meu pai e minha mãe estão aqui hoje também. Não são visitas, mas é sempre bom quando a gente está perto. Amém. Que o amor do Senhor seja a nossa guia, nossa bússola, que direcione a nossa vida. Amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, porque você é um Deus de cuidado, um Deus de amor. Guarda, Senhor, a nossa semana, Senhor, que essa palavra nos incentive a cuidar de nós, do outro, das pessoas que a gente ama, das pessoas que a gente não suporta. Em nome de Jesus, gera em nós um coração segundo o seu coração, Deus. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a presença de Jesus Cristo, nosso melhor amigo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Dá um abraço em quem está perto de você. Nossa cafeteria está aberta, hein?